O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem, ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu Monte Santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Pai Celeste, em nome de Jesus, teu amado Filho e nosso Salvador, nós te rogamos que nos ilumines com teu Espírito Santo para que possamos entender a tua palavra. A nossa própria luz não basta, ela nos deixa no escuro. Que teu Espírito nos abra o entendimento e nos abra o coração para que o teu Evangelho possa frutificar. Em Cristo pedimos. Amém. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo?
Senhor Deus e nosso Pai, reconhecemos que temos desagradado ao Senhor por meio de nossas ações e omissões. Reconhecemos que necessitamos de Tua graça e que sem ela não podemos viver a vida que Te agrade. Perdoa-nos, purifica-nos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebei a boa nova. A misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Em Jesus Cristo, somos perdoados. Amém.
Senhor, nosso Deus, suplicamos que neste momento de reflexão nas Sagradas Escrituras, Tu derrames sobre nós o Teu Espírito para que, sendo ensinados por Ti, possamos receber a Tua Palavra, que nos dá vida e nos anima na caminhada de servos do Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Ele não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você, e é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel veja. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim que desceu, é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja.
Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo que alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, como cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então, todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então, voltou sozinho para o monte. O texto da nossa reflexão de hoje apresenta um dos episódios mais conhecidos da trajetória de Jesus em seu ministério. Normalmente nós encontramos, na maioria das Bíblias e na maioria das traduções, um título para esse trecho da Escritura Sagrada do capítulo 6 do Evangelho de João. E normalmente aparece ali a multiplicação dos pães. Nós vamos perceber e vamos descobrir hoje que as coisas não são bem assim e que a maneira como Jesus trabalha esse episódio é muito diferente do título que se dá normalmente para esse trecho. O texto nos informa que depois de atravessar o mar da Galileia, que também era chamado de Tiberíades, uma multidão está seguindo Jesus
por causa dos seus milagres. E o texto fala principalmente de suas curas. E isso tem um motivo muito claro, muito simples, que é o fato das pessoas ficarem sabendo do que Jesus estava fazendo, e as suas curas traziam de novo um tipo de dignidade que os doentes tinham perdido. E, portanto, muita gente o seguia, e por onde ele ia, a multidão ia atrás. E o texto de hoje traz a ideia de que Jesus passa de um lado para o outro do mar da Galileia e as pessoas o seguem. E muitas dessas pessoas, às vezes, vinham de longe. E, obviamente, seria de se esperar que essas pessoas viessem preparadas para passar alguns dias na presença de Jesus. Seria muito diferente se você tivesse alguém que aparece no seu bairro, você sai da sua casa, vai até ali, vê e volta para casa. Mas não era essa a realidade. As pessoas, a multidão, ia atrás de Jesus e, obviamente, quanto mais ele andava, mais longe a pessoa ficava de sua casa e ela tinha que pensar que tinha que se preparar para esse tempo que ficaria fora de casa. E o texto nos informa que Jesus aproveita um desses momentos para ensinar algo muito importante aos seus ouvintes. E eu me refiro aqui à ideia que começa com a pergunta de Jesus feita a Filipe. Ele começa perguntando com que eles comprariam pães para dar de comer à multidão. Filipe diz que seriam necessárias mais do que 200 moedas de prata. A moeda de prata era também chamada de denário. E só para que você tenha um parâmetro para entender o valor disso, um denário era suficiente para comprar cerca de 8 quilos de pão. E, portanto, na opinião de Filipe, seria necessário um valor muito alto para poder alimentar a toda aquela gente. E um fato importante nesse texto, e que nós destacamos no início, é que não aparece em nenhum momento nesse texto a ideia da multiplicação de pães e peixes. Os verbos que aparecem nesse texto são repartir e distribuir. Você pode pensar assim, mas nós estamos habituados a pensar na multiplicação, porque era pouco e deu para todo mundo, e portanto Jesus multiplicou. Mas na verdade, o que Jesus está querendo ensinar aqui é algo diferente. A ideia de repartir e distribuir é muito diferente do que a ideia de multiplicar. Vamos também perceber um detalhe outro nesse texto que também chama atenção. Se os irmãos acompanharam a leitura, devem ter percebido que o texto fala de um menino, de um rapaz, que é mencionado na tradução que nós lemos, e que esse rapaz teria os 5 pães e os 2 peixes. Se você pegar o texto grego, essa palavra usada para rapaz ou menino é uma palavra que significa criança, ou seja, é uma palavra neutra que pode indicar tanto uma menina quanto um menino. Não é um rapaz, não é ainda um adolescente, mas a palavra diz respeito a uma criança pequena. E é essa criança que ofereceu os 5 pães e os 2 peixes para que houvesse a partilha. Mais do que o milagre, mais do que a ideia da multiplicação, o que está por trás do que Jesus está ensinando nesse texto é a ideia da partilha. Jesus ensina que a dinâmica do reino de Deus é a arte de repartir. Talvez, se nós pensássemos nos nossos dias, talvez se nós tomássemos todo o dinheiro do mundo, ainda assim não seria suficiente para comprar alimento necessário para todos os que estão passando fome. O problema não se soluciona comprando, mas repartindo. E é aqui que nós começamos a entender o que Jesus quer ensinar a respeito do reino de Deus. E nós temos aqui uma diferença muito grande entre o que nós estamos chamando da dinâmica do reino com a dinâmica da sociedade. Na época de Jesus, o grande concorrente
do reino de Deus era Mamon, o deus da riqueza. No nosso tempo, não mudou absolutamente nada. Hoje nós temos a dinâmica de um mundo capitalista, que é justamente o dinheiro. Achamos hoje que sem dinheiro não se pode fazer nada. E assim, o que acontece com essa mentalidade? Nós vamos transformando tudo em papel moeda. Sejam os recursos naturais, sejam os recursos humanos, sejam os recursos morais. Amor, amizade, serviço, justiça, fraternidade, fé. Hoje tudo virou papel moeda. Tanto é assim que você tem hoje a ideia da fé como uma moeda de troca para fazer com que Deus dê aquilo que você quer. Isso significa a dinâmica de um mundo capitalista, longe, distante, oposta à dinâmica do reino de Deus. As coisas hoje são valorizadas por aquilo que elas podem dar retorno. No mundo que nós vivemos, que é regido por doutrinas capitalistas e neoliberais, não há espaço mais para a gratuidade. E aqui nós temos a grande diferença entre o reino de Deus e a dinâmica da sociedade que nós vivemos. Hoje tudo tem o seu preço. A gente se esqueceu de que a vida nos é dada por pura gratuidade, por puro dom de Deus. Nesse texto, em que nós normalmente entendemos que há a multiplicação de pães e peixes, Jesus parte daquilo que o povo tem no momento. O milagre é o que ocorre no interior dos que o ouviam. Eles foram capazes, por um momento, de deixar de lado o egoísmo e de fazer partilha. Esse é o principal milagre desse texto, mais do que a multiplicação, porque faz com que as pessoas que estavam ali entendam uma dinâmica diferente de vida, a dinâmica do reino de Deus. A partilha é a chave para tornar a fraternidade uma realidade e para reconhecermos que realmente somos filhos do mesmo Pai. É isso que Jesus está nos ensinando com esse evento em que as pessoas estão com fome e Ele faz com que haja partilha, com que as pessoas repartam aquilo que já têm. Quando se reparte com satisfação e alegria o alimento, ele se multiplica e ainda sobra, como diz o texto. E veja, vou fazer citação aqui de uma expressão usada por um amigo meu, o reverendo Luiz Carlos Ramos, que analisando esse texto faz uma afirmação muito bonita. Ele diz assim: 5 pães, 2 peixes e o coração gentil de uma criancinha solitária. Não é preciso muito mais para saciar a multidão que tem fome de pão e sede de justiça. Essa criança pode ser você, essa criança pode ser eu. Jesus então rompe essa lógica da sociedade que nós conhecemos, da sua época centrada em Mamon, da nossa época centrada na lógica do mercado total, em Mamon, na época dele, assim como a nossa, e ele então rompe essa lógica com a lógica da graça. Precisamos entender que nós somos independentes daquilo que temos. A pessoa não é pessoa porque ela tem dinheiro. A humanidade não está nas coisas que a pessoa possui, mas no fato dela ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Nessa nova lógica que Jesus apresenta, a lógica da graça, nós devemos ouvir o desejo do próprio Jesus de uma vida abundante para todos. É isso que nós vamos encontrar alguns capítulos à frente, quando Jesus, no capítulo 10, vai dizer que ele veio para trazer vida e vida em abundância para todos. Nessa lógica da graça, o dinheiro, os bens
tudo o que possuímos, ou tudo o que as pessoas têm, devem ser tratados como instrumentos para que todos tenham essa vida abundante. Há pouco tempo atrás, participando de uma atividade que a nossa comunidade todo ano participa, esse ano nós não tivemos por conta da pandemia, mas aprendi um cântico com o grupo que participa do Dia Mundial pela Unidade dos Cristãos, que diz o seguinte: sabe, Senhor, que o que tenho é tão pouco para dar, mas desse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Isso é partilha, isso é reino de Deus, isso que aprendemos com esse texto em que Jesus alimenta a multidão e ensina que na lógica do reino de Deus não é o acúmulo, não é mamon, não é aquilo que se tem, mas é aquilo que nós estamos dispostos a repartir. Isso é reino de Deus, isso é evangelho, isso é que aprendemos com esse texto. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos e irmãs e possamos aprender mais esse ensino do evangelho. Deus abençoe a todos. Creio em Deus, o Pai, que me criou e criou o mundo. Creio em Deus, o Filho, que me redime e redime todas as pessoas. Creio em Deus, o Espírito Santo, que me santifica e santifica a todos os eleitos de Deus. Vamos invocar a bênção de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.